Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Bem, Chunky, vamos ver se os convidados da cidade deixaram algo interessante para nós na floresta, disse, sorrindo, Danny Whitmore para seu fiel amigo de 4 patas, enquanto se preparava para dar um passeio na floresta. Chunky, um grande cão vermelho de 3 anos, que parecia uma mistura de um cão pastor escocês e um vira-lata comum, latia alegremente. Ele sempre ficava feliz quando seu dono o levava para o bosque, pois havia muitas coisas interessantes que esse Danny de estimação podia fazer a cada vez, desde caçar pássaros cantores e pequenos roedores até encontrar restos aromáticos de comida humana, que involuntariamente faziam o cão babar. Bom cachorro, murmurou Danny, coçando entre as orelhas. Danny, na verdade, era um sem-teto há muitos anos. O jovem, que estava comemorando seu 30º aniversário este ano, estava acostumado à solidão, e somente Chunky o considerava seu melhor amigo e verdadeiro companheiro em seus negócios de rua. Ele encontrou Chunky quando ele era apenas um bebê. Alguém havia jogado uma caixa de filhotes de cachorro no lixo e Danny, ao passar por ela, viu que só havia um bebê de pelúcia, rechonchudo e avermelhado, choramingando tristemente. Ele sentiu pena do pobre coitado. Aparentemente, ele era mais fraco e menor do que o resto de seus irmãos, pois havia sido deixado na última fila. No entanto, o filhote precisava primeiro de um amigo leal e depois de um cão de guarda, que ele poderia facilmente transformar em Chunky com alimentação e cuidados adequados. Embrulhando o filhote em sua jaqueta, Danny o levou para sua casa no porão de um antigo prédio de apartamentos. Esse lugar tinha sido seu lar nos últimos 2 anos. Foi então que ele inventou o nome Chunky. Com uma velha mochila nos ombros, Danny partiu com Chunky para a floresta mais próxima, que ficava atrás da distante ponte ferroviária. O arranha-céu em que ele morava ficava nos arredores de sua pequena cidade provinciana, portanto, a floresta ficava a uma curta caminhada de distância. O jovem vagabundo foi até lá com um objetivo muito específico. Em primeiro lugar, sempre era possível encontrar objetos de vidro na floresta, garrafas vazias de bebidas alcoólicas que sobraram dos piqueniques dos jovens ricos da cidade, que há muito tempo haviam transformado o cânion no local favorito para suas reuniões. Assim, eles tinham comida para comer e alguns baldes para vender no mercado da cidade, o que não era uma renda sazonal. Junto com a coleta de garrafas de papel e sucata, Danny conseguiu sobreviver mesmo nos tempos mais difíceis. O garoto não reclamava de sua sorte, embora quisesse mais. Ele apenas tentava não desanimar e tentava ganhar um pouco de dinheiro todos os dias, o suficiente para alimentar a si mesmo e a seu amigo com sua comida seca favorita. Danny caminhava pela floresta, de vez em quando andando habilmente pela grama com o galho longo e grosso que, felizmente, havia descoberto hoje na entrada da floresta. Chunky corria fielmente ao seu lado, farejando a grama verde e as raízes das árvores em seu caminho. De repente, o cão congelou, ficou de pé, as orelhas de Chunky se arrepiaram e seu rosto assumiu uma expressão cautelosa, pois claramente ele havia sentido o cheiro de alguma coisa. O que foi, Chunky? Por que você parou? Esquilos ou o que você viu? No mesmo instante, o grito agudo de uma mulher chegou aos ouvidos de Danny. Socorro! A mulher gritava com raiva. Alguém me salve, eles estão me matando. Chunky, como se fosse a deixa, correu para o antigo pântano, que ficava bem no centro do cinturão florestal. Os caçadores de cogumelos locais sabiam que era muito perigoso andar por ali, pois o solo era muito rápido e úmido. Danny correu atrás do cachorro e, depois de algumas centenas de metros, viu um SUV preto alto parado sozinho no meio da floresta. As portas do carro estavam bem abertas, mas não havia ninguém dentro. Não estou gostando disso, Chunky, disse ele baixinho para seu amigo peludo, mas este apenas abanou o rabo e continuou correndo. Depois de caminhar mais algumas dezenas de passos, o errante ouviu novamente os gritos de uma mulher. Só que, dessa vez, ele foi acompanhado por outro macho cheio de raiva e ódio. Cale a boca, seu desgraçado. Cale-se ou será pior. Por Deus, vou afogá-lo aqui mesmo e ninguém vai encontrá-lo. Está me ouvindo? Ninguém.
Dani afastou lentamente os galhos dos arbustos e viu um jovem alto, mais ou menos da sua idade, segurando uma linda garota loira pela gola do casaco. O horror da situação era que a garota estava literalmente pendurada sobre a superfície turva e esverdeada do pântano profundo. Ela estava desesperadamente segurando seus braços finos ao redor dos ombros poderosos de seu agressor e olhando para ele com uma súplica indescritível em seus olhos. As pernas da garota estavam levantadas na ponta dos pés, separadas da água por apenas alguns milímetros de terra viscosa. Por favor, ela sussurrou. Você sabe que isso não vai resolver nada. Eu não me importo. O assassino gritou em seu rosto. Tudo que eu quero é nunca mais vê-lo em minha vida, nunca mais. Eu odeio, você sabe disso, não sabe? Eu odeio você. Dani sentiu um ataque de justa indignação. Que diabos foi isso? Em plena luz do dia, sem medo de tentar matar um homem. Na opinião do vagabundo, isso era pura ilegalidade. Saia de perto da garota, seu desgraçado! Whitmore gritou para o canalha, quando ele saiu abertamente de seu esconderijo. E começou a bater o pé inequivocamente no patife. Ele se virou e olhou para o vagabundo rapidamente da cabeça aos pés e apenas o atacou em um tom áspero. Cara, é melhor você ir embora, não tem nada a ver com você, não é uma briga sua. Dani não recuou. O vagabundo apitou suavemente. Dos arbustos, saiu Chunk, que estava à espreita esperando a ordem de seu mestre, latindo para o patife. Merda! Exclamou o homem surpreso e soltou a garota de suas mãos. Ela deu um grito alto, agitou os braços e imediatamente caiu no pântano. Não, ele gritou, afogando-se na água lamacenta e na lama. Por favor, me ajude, me salve. A pobre mulher cambaleava na lama verde, agitando desesperadamente as mãos acima da água. O malandro, amaldiçoando o cachorro que se agarrava ao seu braço, de alguma forma se livrou dele e correu rapidamente em direção ao seu SUV. O olhar severo de Dani o seguiu até a saída. Ah, não, você não vai se safar dessa, seu desgraçado, murmurou o andarilho para si mesmo. Ele pegou uma pedra enorme que havia caído a um passo de seu pé. Dani arremessou com um movimento preciso na direção do carro caro. Seu motorista já estava ligando o motor, com a intenção de fugir da cena do crime quase consumado. Quando foi atingido em cheio no porta-malas do carro por uma pedra na estrada. Babaca, Dani gritou para o homem, enquanto se virava para tentar avaliar os danos à sua propriedade. Dani sempre foi muito preciso. Mesmo quando ele e seus amigos brincavam de jogar facas quando eram crianças, ele sempre acertava o alvo exato. Agora, havia um amassado impressionante e profundo no porta-malas do carro, e a lanterna traseira esquerda estava destruída em pedacinhos. O motorista do assassino apontou o dedo para sua têmpora, dizendo, você está louco, mas ele não estava com vontade de descobrir. O estranho acelerou com toda a sua força e saiu da floresta. Chunk já havia tentado salvar a garota do pântano. O cão se aproximou o máximo que pôde da água, agarrou a borda de seu casaco com os dentes e puxou a pobre garota para a margem. Dani também não perdeu tempo e estendeu a mão para a vítima, entregando-lhe a vara longa que ele estava usando para procurar cogumelos e objetos de vidro espalhados na grama. A garota se agarrou ao galho com a mão livre e com a outra tentou remar debilmente, ajudando o cachorro a puxá-la. Finalmente, com muita dificuldade, Dani e o cachorro conseguiram arrastar a garota até a margem. O vagabundo e a loira encharcada deitaram-se na margem, tentando recuperar o fôlego enquanto Chunk, latindo, circulava em torno deles. Cale-se, Chunk. Tudo bem, acalme-se, disse-lhe o sem-teto. Ele lançou um olhar de esguelha para a garota enquanto fazia isso. Mais de uma vez, Dani tinha ouvido histórias horríveis na televisão sobre como maridos gananciosos tentavam se livrar de suas esposas ricas daquela maneira selvagem, atraindo-as para a floresta e depois, supostamente, organizando um acidente. Certamente, o mesmo deve ter acontecido aqui. Obrigada. A loira lhe agradeceu sinceramente, e agora que havia recuperado um pouco da sanidade. Se não fosse por você, seu cachorro maravilhoso, eu estaria no fundo desse pântano alimentando sanguessugas. A moça ficou vermelha e ajustou a gola de sua blusa molhada, obviamente lembrando-se do ódio com que o bastardo a encarava.
Ela estava tremendo, pensou Dani, tremendo de estresse e hipotermia por ter ficado na água por tanto tempo. De nada. Ele acabou de responder a ela. Chunk e eu andamos por aqui o tempo todo, foi sorte ele ter ouvido você primeiro. Ele me disse imediatamente em que direção eu deveria ir. A garota olhou diretamente nos olhos e estendeu a mão frágil. Meu nome é Claire. Chunk, você é uma maravilha, não um cachorro, disse ela, virando-se para o cão. O cão correu alegremente até a menina e acariciou seu pescoço com o focinho úmido e frio. Claire riu e acariciou-o pelo sedoso do Salvador peludo. Dani. O vagabundo se apresentou brevemente. Em seguida, apertou gentilmente a mão de Claire e notou a fina faixa de uma aliança de ouro em seu dedo anelar. O olhar do vagabundo para a joia não passou despercebido pela moça, então ela falou rapidamente. Aquele homem assustador de quem você me salvou, Dani, é meu marido, explicou Claire. Descobri recentemente que ele tinha uma amante, é claro, fiquei muito chateada, mas também com raiva. Ele ia se casar com ela, o desgraçado. Uma sombra de raiva, mágoa e ressentimento cruzou o rosto de Claire. Ele e eu estávamos casados há quase 3 anos, e agora é isso. Claire girou involuntariamente o anel como se fosse difícil de lembrar. Tivemos uma grande briga há uma semana, mas foi por causa dele. Ele não só decidiu começar uma nova vida com aquela gata, como também queria um pouco do meu dinheiro para ele. Dani olhou para ela com simpatia, sua teoria parecia estar começando a se provar. Sim, eu realmente sou muito rica, assentiu Claire, captando o olhar dele. E, é claro, eu não ia patrociná-lo. Eu disse a ele que meus advogados fariam tudo o que pudessem para garantir que ele não só ficasse sem um tostão depois do divórcio, mas que não conseguiria um emprego decente em lugar nenhum, ele estaria dormindo na rua. E você vê como ele decidiu ficar com a minha herança por cima do meu cadáver. Naquele momento, as lágrimas rolaram pelo rosto da moça e ele me jurou, há 3 dias, que havia terminado com ela, limpando os olhos com o punho. Ele disse, vamos, Claire, vamos compensar você. Ele admitiu que havia cometido um erro. Esse relacionamento à parte foi um grande erro. Achei que ele estava realmente assustado com as consequências e decidiu usar a cabeça, cair em si. Ele me convidou para o piquenique e então você viu por si mesma. Claire estremeceu e soluçou, à beira das lágrimas. Sua situação não é fácil, concordou Dani, e esfregou o queixo barbudo pensativamente. E eu fui uma tola por ter ficado tão animada. Ela se deu um chute. Foi só quando chegamos ao meio do nada que percebi que não haveria piquenique. Não sei o que aconteceu com ela. Claire suspirou, pedindo desculpas, ela nunca o tinha visto daquele jeito antes, ele parecia ter enlouquecido. Dani olhou para Claire com sincera simpatia, mas não sabia o que mais poderia fazer para ajudá-la. De repente, Claire olhou para ele de forma estranha e disse, sabe, Dani, você é um homem muito bom, há muito tempo não conheço ninguém como você. Você não apenas salvou minha vida, mas finalmente abriu meus olhos para o meu homem. Oh, ele vai se meter em problemas quando voltar. Claire estreitou ligeiramente os olhos azuis e depois, como se tivesse mudado para um clique, disse alegremente. Ouça, pode anotar seus dados para mim, tem caneta e papel? Dani olhou para ela de forma interrogativa. Para que isso? Quero lhe agradecer, respondeu a garota, nem um pouco envergonhada. Tem um Lexus novinho na garagem que pertenceu ao meu falecido pai, ele nem teve tempo de dirigi-lo, e eu não gosto de carros tão grandes, eles não combinam comigo, então quero lhe dar esse Lexus. Dani não acreditou imediatamente no que estava ouvindo. Uau! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Não seja assim, Claire. Eu não a salvei para receber uma recompensa, só estava tentando ser humano, por assim dizer. Mas a jovem rica balançou a cabeça. É isso mesmo, você e Chunk me salvaram, e eu nunca me esqueço da gentileza. Escreva-me seus dados e amanhã vá até o cartório central, sabe onde fica? As colunas verdes também estão lá. Dani assentiu em silêncio. Dê seu nome a George Rader, o tabelião, e ele lhe dará a escritura de doação.
Vou tentar deixar a papelada pronta hoje à noite, para que você possa tirar o carro da garagem amanhã. Claire se levantou lentamente e Danny se afastou. Espantado com a generosidade da moça, ele não sabia que palavras usar para agradecê-la. Posso perguntar mais uma coisa? Perguntou Claire. Você pode me acompanhar até o ponto de ônibus? Ainda estou molhado como uma lontra. Se eu me perder, acho que todos os seus esforços serão em vão. Danny e o cachorro acompanharam Claire até o ponto de ônibus e a colocaram no ônibus que a levaria para a cidade. Antes disso, o jovem andarilho anotou todos os seus dados em um pedaço de papel que havia arrancado de um velho caderno que sempre carregava em sua mochila, por precaução. Depois disso, eles se despediram e Claire foi embora, deixando Danny em um agradável estado de espanto e impaciência. Danny passou o resto do dia ligeiramente animado. Só de pensar que ele teria um Lexus de verdade, que presente majestoso, pensou consigo mesmo, e sentiu como se os rouxinóis estivessem cantando em sua alma naquele momento. O coração do jovem começou a bater mais rápido. Toda vez que ele imaginava a nova vida que, sem dúvida, começaria para ele com a chegada desse carro luxuoso. Venderemos esse Lexus, disse ele a Chunk enquanto descascava as batatas que iria ferver para o jantar daquela noite, e compraremos uma casinha com o dinheiro, em algum lugar no campo, para que possamos pagar mais barato. Chunk olhou para o proprietário com seus inteligentes olhos negros e uivou baixinho, dizendo que era uma boa ideia, que ele aprovava. Você sabe qual é a melhor parte? Danny perguntou com um sorriso sonhador no rosto. Que ainda teremos dinheiro para comprar um carro simples. O cara suspirou docemente e colocou as batatas em uma panela de água. Vamos pegar um táxi com você, ganhar dinheiro e nos sentir como pessoas de verdade, não é mesmo, Chunk? O cachorro latiu alegremente 2 vezes, o que, na linguagem canina, provavelmente significava: é isso mesmo, você está fazendo a coisa certa, mestre. Danny acenou alegremente para o cachorro e, quando jantaram e chegaram a hora de dormir, ele não conseguiu dormir por muito tempo. O jovem mal podia esperar até amanhã para ir ao cartório e ver com seus próprios olhos a recompensa que lhe havia sido prometida. O rapaz passou a noite inteira se imaginando acariciando a superfície brilhante e perfeitamente limpa do Lexus e entrando no interior de couro. Deus, sim, outras pobres almas como eu morreriam de inveja quando o descobrissem. Danny sonhava com entusiasmo. Só de pensar no milagre que havia acontecido comigo. O vagabundo só adormeceu pela manhã, mas não por muito tempo. Em seu sonho, ele já estava morando em uma casa grande e agradável e dirigindo um carro de boa qualidade, trabalhando como motorista de táxi e ganhando tanto dinheiro por mês quanto jamais havia imaginado. Assim que esperou pelas 10 horas, que era o horário em que o cartório deveria começar, Danny voou para lá como se tivesse literalmente criado asas nas costas. Ele nunca havia se sentido tão perto de começar uma nova vida. Para o jovem, parecia que apenas o limiar do escritório o separava da existência humana normal. Oh, Deus! Vou dizer meu nome e terei o carro em minhas mãos, pensou Danny ao se aproximar dos pilares verdes sobre os quais Claire havia lhe falado. Mas ele não conseguiu entrar. Assim que entrou no espaçoso saguão do prédio, Danny foi imediatamente confrontado por um guarda alto e inchado, cujo terno parecia prestes a estourar com o mero movimento descuidado de seu usuário. O grandalhão olhou para Danny com uma severidade que não era um bom presságio para o vagabundo. Aonde pensa que está indo, senhor? Perguntou o guarda severamente. Tem certeza de que não está enganado? O abrigo dos sem-teto fica no final da rua, à esquerda. Danny olhou para ele, pois o homem grande era quase uma cabeça mais alto do que ele. Você não está entendendo, eu tenho um compromisso, ele tentou explicar. Tenho que ver George Rader, o tabelião. Hoje tenho que conseguir uma procuração para meu carro Lexus. O guarda ficou olhando para o estranho visitante por alguns segundos, depois começou a rir de surpresa, tanto que teve de enxugar as lágrimas de tanto rir. Está falando sério? Perguntou o guarda. Um Lexus para você, por que não um Lamborghini ou uma Ferrari, pelo menos? Danny se sentiu incrivelmente irritado e humilhado. Obviamente, o atleta estúpido não tinha ideia de que um acidente tão feliz poderia acontecer com um mero vagabundo. Você pode me levar ao Rader?
Vidmore perguntou novamente, mas com mais insistência. Se você não acredita em mim, pergunte a George Rader, ele confirmará. Eu devo receber o crédito pelo Lexus, e não há absolutamente nada de engraçado nisso. Danny sentiu suas entranhas ferverem. Que atitude horrível em relação às pessoas nesse lugar aparentemente prestigioso e conhecido por todos os habitantes da cidade. Entretanto, o sem-teto não perdeu a determinação, embora seus nervos estivessem lentamente começando a ceder. Que direito você tem de falar comigo desse jeito? Danny não aguentou. Tenho tantos motivos para estar aqui quanto qualquer outro de seus clientes. Os olhos do guarda brilharam com desprezo e sarcasmo óbvio. Nossos clientes de que você está falando são todos engravatados e com carteiras cheias. Disse o guarda com um sorriso malicioso, mas não servimos nenhum sem-teto da rua. Portanto, é melhor o senhor sair daqui antes que eu chame a polícia, ou quer esperar os policiais em nossa sala nos fundos em uma pose de pretzel? O grandalhão não estava mentindo, a julgar pelo modo como seus grandes nós dos dedos estalavam ameaçadoramente em suas mãos. Danny percebeu que simplesmente não teria permissão para ver o tabelião e estava pronto para começar a invadir seu escritório com uma briga, fingindo ir embora, mas o homem aproveitou o momento e rapidamente passou por baixo do braço do guarda alto. Mais um segundo e Danny estava quase chegando à escada que levava ao primeiro andar quando sentiu alguém empurrar seu braço por trás das costas, fazendo com que o sem-teto se encolhesse com uma dor excruciante no cotovelo e no ombro. Parece que você não entende nada de bom senso, não é? Gritou o guarda em seu ouvido. Mas Danny apenas gritou o mais alto que pôde. Deixe-me ir. Como você pode fazer isso com as pessoas? Preciso recuperar meu Lexus. O jovem estava quase chorando, pois estava muito magoado e ofendido. Naquele momento, um senhor de 60 e poucos anos desceu as escadas em direção a eles. Ele era o tabelião-chefe do escritório local, que cuidava da maioria dos casos mais caros da empresa. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou enquanto observava o segurança conter o vagabundo chorão com seu aperto de mão firme. Sim, há um caroço de montanha ali, disse o grandalhão de forma rude, apontando a cabeça para Danny, exigindo algum tipo de raider, dizendo que ele deveria lhe conseguir carros. O tabelião acenou para o guarda, que, relutante, deixou o vagabundo ir embora. Jovem, o que diabos você está fazendo? Perguntou ele a Danny. Não temos um funcionário chamado Raider. E que tipo de carro é esse? Você está bêbado? Danny olhou para ele com um último olhar esperançoso. Mas como poderia ser isso? Ele falou lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Ontem, a namorada de Claire deveria ter me dado o Lexus por tê-la ajudado na floresta. Ela me disse que eu tinha de ir a um tabelião chamado Rader, que fez a escritura do Lexus para mim. Ele me disse que tudo o que eu tinha de fazer era entrar, me identificar e eles me dariam os documentos do carro e depois o próprio carro. O tabelião olhou para ele com espanto mudo. Mas estou lhe dizendo, ele é um completo psicopata. O guarda não pôde evitar o insulto. Deixe-me chamar a polícia, e eles vão lidar com ele rapidamente. Eles lhe darão o Lexus, o Peugeot e tudo mais. Mas o homem de terno de negócios apenas balançou a cabeça. Não, Harris, espere. Olhe, ele se virou para Danny. Não sei quem você ajudou, quem lhe prometeu ou o que, mas juro que, se tivéssemos um tabelião Raiders trabalhando para nós e nos dissessem que tínhamos os documentos do carro prontos para você, nós o deixaríamos passar sem reclamar, eu juro. Valorizamos nossa reputação, mas o tabelião acenou com as mãos e olhou com tristeza para o jovem vagabundo. Ninguém nos pediu para fazer isso, não havia nenhum Lexus, entenda. Sinto muito, mas receio que, se o que você diz é verdade, você acabou de ser enganado. Foi como se algo tivesse estourado dentro de Danny, e só agora ele percebeu que havia sido enganado da maneira mais flagrante e inconcebível. Sinto muito, ele sussurrou suavemente. Devo ter cometido um grande erro. É melhor eu ir embora. Bom dia, cidadão. O tabelião assentiu calmamente, olhando para Danny com sincera simpatia.
Infelizmente, ele já tinha visto muitas vezes como as pessoas abaixo da linha da vida humana normal eram cruelmente enganadas, então ele sabia muito bem o que Danny estava passando. O garoto, enquanto isso, caminhava lentamente pela rua e pensava em sua situação nada invejável. Por que essa Claire tinha de enganá-lo tão maldosamente? Ele havia salvado a vida dela. Ela riu dele e foi só. Que tipo de pessoas são essas? Por que seus corações eram tão duros? Danny não tinha respostas para essas perguntas, mas estava muito decepcionado e chateado com o que havia acontecido. Sentado em um banco perto do shopping, Danny inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos com força por alguns segundos, tentando lidar com os sentimentos de tristeza que o invadiram naquele momento. Todos os sonhos que ele havia construído com tanto esforço no dia anterior haviam desaparecido como fumaça em poucos instantes. Como seria difícil para ele voltar à sua antiga vida, agora que havia perdido a chance de um futuro muito melhor e mais feliz. Lá se foi o Lexus, seu tolo ingênuo, Danny se repreendeu, lembrando-se de seu próprio passado. Ele havia crescido em uma família de alcoólatras até os 5 anos de idade. Sua mãe e seu pai bebiam de manhã à noite, por isso não se lembravam de si mesmos e não conseguiam cuidar do filho pequeno. Graças a Deus, às vezes vizinhos gentis vinham e levavam o menino para casa, para que ele não visse tanta bebedeira e devassidão. E então houve um incêndio terrível em seu apartamento, tudo foi queimado até o chão, tanto os pais de Danny quanto seus 2 amigos que bebiam foram queimados vivos. Os bombeiros então determinaram que a causa do incêndio havia sido uma ponta de cigarro insignificante que o pai do garoto havia esquecido de apagar e que havia adormecido com ela. Depois disso, o menino foi enviado para um orfanato. Danny cresceu no orfanato até atingir a maioridade e, durante todo esse tempo, não conseguiu se reconciliar com a disciplina severa da paróquia. As outras crianças não gostavam muito dele e tentavam machucá-lo sempre que podiam. Isso acontecia porque Danny havia crescido muito justo e não suportava a ganância e a crueldade humanas. Danny fugia com frequência e passava horas vagando pela cidade, sonhando com a mudança de sua vida quando finalmente pudesse deixar aquelas paredes sombrias. Depois do orfanato, no entanto, ele nunca conseguiu reconstruir sua vida de forma humana. Até os 20 e poucos anos, ele continuava a tropeçar, tentando encontrar um emprego e se estabelecer na sociedade, e então, o jovem nem percebeu como se tornou viciado em álcool. No início, ele começou a beber com alguns amigos aleatórios. E eles se revelaram agentes imobiliários negros. Um dia, Danny acordou em um celeiro longe da cidade e, quando chegou em casa, com muita dificuldade, descobriu que havia dado seu apartamento para seus novos amigos, e de graça. Estava claro que Danny havia sido drogado, de modo que ele nem se lembrava de como havia assinado os papéis. Os amigos do agente imobiliário rapidamente trocaram as fechaduras e se recusaram a deixar Danny entrar novamente, avisando de que ele preferia sair daqui e agora se ver em uma cadeira de rodas mais tarde. Danny ficou muito irritado no início e foi à polícia, na esperança de resolver as coisas, recuperar seu apartamento e colocar os bastardos atrás das grades para sempre, mas não teve sorte. O cara não sabia que as próprias autoridades locais estavam em conluio com os agentes imobiliários, portanto, ajudá-los não era lucrativo. Uma vez na rua, Danny vagou por um longo tempo, dormindo ao ar livre e em abrigos de curta duração para sem-teto, geralmente onde quer que a vida o obrigasse. Surpreendentemente, os outros sem-teto aceitaram Danny com naturalidade. Ninguém oprimia ou exigia que ele deixasse o território deles. Assim, o garoto viveu como um vagabundo por vários anos, mudando constantemente de local de residência. Recentemente, ele se estabeleceu no porão de um prédio de apartamentos não muito longe da floresta. Lá ele construiu uma espécie de apartamento e viveu com sucesso e tranquilidade, sem ser indisciplinado ou atrair a atenção dos moradores locais. Sentado no banco agora, preocupado com suas esperanças frustradas, Danny involuntariamente pensou em como seria bom se embebedar para se livrar da tristeza e da saudade de casa. Mas ele não tinha dinheiro para comprar um bom conhaque, e beber um conhaque ruim significava dizer adeus à sua saúde, o que o jovem não queria de jeito nenhum. Aos poucos, Danny foi ficando cada vez mais irritado e queria se vingar, mas de quem? Não de si mesmo, por sua própria estupidez e ingenuidade. Olhando ao redor do estacionamento em frente ao shopping center, o sem-teto não acreditou nem de imediato na sua sorte.
O fato é que, em uma das vagas, estava o mesmo SUV em que o bastardo do pântano havia batido. Danny percebeu isso pelo amassado no porta-malas e pelo farol quebrado, que ele não tivera tempo de consertar durante a noite. Oh! Vagabundo também se lembrava bem da placa do carro. Lá se foi o carro daquele desgraçado. Bem, agora vamos descobrir quem era aquela garota e por que eu tive que sofrer tanta humilhação hoje por causa dos jogos desses ricos. Danny pensou enquanto procurava o dono do utilitário esportivo. Esses ricos são ricos demais para brincar com as pessoas como se fossem brinquedos. Mas não importa, eu o farei responder por tudo. Alguns minutos depois, o jovem saiu do shopping e se dirigiu ao seu carro. Danny já havia se escondido atrás do carro e estava esperando o malandro. Quando o proprietário do carro apertou o botão do alarme para destravá-lo, o vagabundo saltou de seu esconderijo como um lince silencioso e agarrou o motorista pela gola de sua jaqueta de couro. Você não esperava me ver aqui, não é mesmo, seu desgraçado? Perguntou Danny, regozijando-se para o homem mais velho. E ele se agarrou a ele como uma pinça. Parecia-lhe que a raiva, um sentimento de injustiça, estava prestes a dominá-lo. Qual é o seu problema? O que você quer de mim, cara? Exclamou o motorista do SUV, tentando empurrá-lo para longe. Mas, dessa vez, o jovem vagabundo estava determinado a ir até o fim. Preciso saber quem você tentou afogar naquele pântano. Quem era a garota? Sua esposa ou apenas uma amante, aquela com quem você se diverte tanto e depois traz simplórios como eu? O cara olhou para ele com uma cara de incompreensão. Você está louco? Do que está falando? Que esposa? Que amante? Me deixe sair daqui, pelo amor de Deus. Vamos conversar normalmente. Mas Danny não conseguia parar, apenas apertava mais o pescoço do homem mais velho com as mãos, que ele já havia alcançado. Se você não me contar, eu vou à polícia e conto tudo. Disse Danny. E ele sentiu o motorista tentar afrouxar o aperto em sua garganta. Não doeu quando aquele guarda me agarrou. Não doeu quando todos os meus sonhos desmoronaram por causa de vocês, seus dois riquinhos imundos. Os policiais podem não acreditar em mim, mas eles vão sangrá-lo até o fim durante o interrogatório e, de qualquer forma, encontrarão algo em você. Tenho certeza de que um bastardo como você tem muitos esqueletos no guarda-roupa. No mesmo segundo, Danny soltou abruptamente o homem mais velho de seu aperto, e o motorista do SUV sentou-se lentamente no asfalto do estacionamento, engolindo ar com a boca aberta como um peixe. Ele estava apavorado, mas não o suficiente para sair correndo e abandonar seu carro caro. Bem, você, lentamente reunindo suas forças, o major disse, você é um homem desesperado. 1 minuto depois, o cara explicou. Então ele se divorciou de você também. Ele olhou para Danny com tristeza em seus olhos. Bem, acho que vou ter que lhe contar, afinal. Vamos nos sentar em meu carro. Vai ser uma longa história. Danny não queria entrar no SUV, mas não tinha muita escolha. Não se preocupe, não vou fazer nada com você com um sorriso triste, o homem mais velho o tranquilizou. Só tenho mais um lugar para ir, então lhe contarei tudo no caminho. Quando o enorme carro saiu do estacionamento e rolou suavemente pela estrada larga, o jovem, que se revelou ser Andrew Broff, começou sua história infeliz. Eu não levei aquela cadela para o pântano por nada, disse Andrew cautelosamente. Claire veio à nossa casa há 1 ano e meio, para uma entrevista de emprego como uma espécie de empregada doméstica. Ela era tão bonita, gentil e modesta que, é claro, meu irmão e eu a aceitamos. Ita é 2 anos mais novo do que eu. Então, ele notou Claire imediatamente. Era como se ela estivesse esperando por ele. Quando ela se mudou, começou a olhar para mim e meu irmão, e então Ita e ela começaram a ter um caso. Andrew agarrou o volante com força antes de continuar. Havia uma raiva inigualável em seu rosto. Percebi imediatamente que algo não estava certo aqui. Fiquei tentando dizer ao meu irmão que você não deveria se meter com ela. Não sei, às vezes acho que ela o enfeitiçou com seus encantos femininos. O jovem rico ficou em silêncio por um tempo e depois voltou a falar.
Dani podia ver que ele estava tendo problemas para lidar com seus próprios sentimentos. Meu irmão e eu crescemos sem pais. Nossa mãe morreu no parto, e meu pai só teve tempo de nos criar. Eu tinha 21 anos e Ethan tinha 19 quando meu pai morreu, de um ataque cardíaco. O rosto de Andrew escureceu ainda mais. Ele havia passado o negócio para nós, e havia se saído tão mal quanto nós. Então, Claire não é a herdeira rica que você me disse que era? Andrew sorriu com tristeza. Como você vê isso? O que ele quer dizer com isso? O morador de rua não entendeu. Desde que ela e Ethan começaram a namorar, explicou Andrew, é como se eles tivessem tomado o lugar do meu irmão. Suspeito que ela esteja tentando empurrá-lo para mim, discretamente. Começamos a brigar especificamente, principalmente por causa da Claire. Meu irmão me disse que eu não entendia nada, que nunca havia experimentado sentimentos como aquele, que eu não sabia o que era amor verdadeiro. Dani apenas acenou com a cabeça em sinal de compreensão. Parece que essas palavras foram gravadas em sua cabeça. Do que estou falando? Exclamou Andrew, mas isso foi só o começo, pois descobriu-se que Ethan tinha começado a beber e a jogar cartas, e no início, nós dois jogávamos apenas por diversão, mas poker e coisas do gênero. Depois, descobri que ele havia perdido todo o nosso dinheiro em um cassino clandestino por 3 meses. E foi a Claire quem o incentivou a fazer tudo isso. Quase perdemos a empresa da família por causa das dívidas dele, mas conseguimos nos livrar. Quando pararam em um semáforo, Andrew cobriu o rosto com as mãos por 1 minuto, como se estivesse tentando afastar as lembranças difíceis. Ethan tinha conseguido se casar com o bastardo e colocá-la na mansão da nossa família, então ela definitivamente tinha parte do dinheiro dele agora. Ela se gabou, dizendo que o irmão tinha conseguido incluir o testamento dele. O semáforo ficou verde e eles seguiram viagem. Andrew estava chegando ao final trágico de sua história. Fazia 1 mês que Ethan havia morrido, morto em um acidente de carro enquanto dirigia bêbado daquele maldito cassino. Não é difícil adivinhar quem o levou a fazer isso. Claire queria fugir quando se tornou uma viúva rica, mas eu a peguei e a levei para aquela floresta. O homem olhou pensativo para a distância. Confesso que houve um momento em que quase a afoguei em um acesso de raiva. Eu a odeio pelo que ela fez à minha família, mas não consegui. Dani, eu não sou uma assassina. Olhando para meu novo conhecido, Andrew disse, e eu só queria assustá-la para que ela não fizesse algo assim novamente. Entendeu? O sem-teto assentiu com simpatia. Está tudo bem, Andrew. Obrigado por me contar. Agora, pelo menos, eu entendo quem é essa garota e por que ela fez isso comigo. O homem rico riu amargamente. Só que ela ainda fugiu e, agora, quem sabe, talvez esteja procurando uma nova vítima. Quantos ricos idiotas como eu e meu irmão existem? Ele deveria tê-la expulsado naquele momento, mas não tinha ideia de que por trás de seu exterior inocente se escondia um monstro de sangue frio. Dani sentiu verdadeira empatia pelo homem rico. Mesmo que apenas meia hora atrás ele estivesse pronto para estrangulá-lo. Ele gostava de Andrew. O vagabundo viu que o jovem empresário era sincero com ele e que o próprio Dani não passava de uma vítima das brigas de outras pessoas, um personagem comum nessa história triste e um tanto sombria. De fato, não havia nada com que ele pudesse se ofender. Andrew olhou para o sem-teto mais de perto e percebeu que ele e Dani tinham quase a mesma idade. O homem rico se sentiu muito desconfortável por ter feito com que Dani se importasse tanto com ele e com essa história da Claire, então ele se ofereceu. Olhe, Dani, não posso lhe prometer um Lexus, pois também não tenho um, mas se quiser, pode ficar na minha propriedade, nos aposentos dos empregados. Preciso muito de um jardineiro agora, você sabe, alguém que possa parar as árvores do jardim e limpar o quintal. Eu lhe pagarei bem por hora e, se não achar ofensivo, será bem-vindo. O vagabundo pensou um pouco e concordou. Por que não? Tínhamos um pequeno jardim no orfanato, eu costumava trabalhar nele, acho que posso me virar bem no seu jardim. Andrew ficou feliz por Dani ter aceitado sua oferta, então ordenou que seus assistentes ajudassem o sem-teto a levar suas coisas para a mansão no dia seguinte. Chunk se mudou seguindo seu mestre.
O ex-mendigo pediu permissão para construir um belo canil para o cachorro. E o homem rico concordou, rindo. Ótimo! Você também me trouxe um cão de guarda? Muito bem, Dani. Agora tenho certeza absoluta de que nenhum ladrão entrará em minha casa. Chunky, em resposta às palavras orgulhosas e um pouco envergonhadas de Andrew, latiu. Sem dúvida, posso fazer mais do que isso. Era o segundo mês desde que Dani estava trabalhando como jardineiro na mansão Broth. Ele estava acostumado a se levantar todas as manhãs às 6 horas e tomar logo de manhã o café quente aromático preparado para todos os funcionários pela cozinheira-chefe da casa, Elizabeth Hudson. O jovem cumpria seus deveres diligentemente e assegurava que o jardim próspero do homem rico permanecesse assim na maior parte do tempo. Dani gostava de mexer nas plantas e no solo. Ele sentia uma espécie de paz nisso, cuja natureza não conseguia explicar completamente. Tudo o que ele sabia era que sua vida estava começando a melhorar. E, pela primeira vez em anos, Dani pensou que talvez nem tudo estivesse perdido para ele. Andrew trabalhava 24 horas por dia, voltando para casa somente no final da tarde e, às vezes, até mesmo à noite em seu escritório. Dani só podia admirar a capacidade fenomenal de trabalho do empresário. Ele mesmo não sabia nada sobre esse negócio. Às vezes, Irene, a noiva de Andrew, vinha visitá-los. A moça trabalhava com ele na mesma empresa e era muito gentil e decente. O jardineiro teve tempo de perceber que o empresário a amava muito e que seus sentimentos não eram diferentes, mas a maneira como ele e Andrew se olhavam dizia muito a Dani sobre a verdadeira natureza do relacionamento deles. O próprio Dani quase sempre foi solteiro. Em sua juventude, ele havia tentado sair com garotas, mas todas queriam algo incrível e vívido dele. E o que um jovem órfão que acabará de se formar no orfanato poderia oferecer? Exceto passeios no parque e sorvete, mas isso era considerado infantil e frívolo aos olhos daquelas beldades. Um dia, Dani teve que ir à cidade para comprar algumas ferramentas de jardinagem e, lá, sentado em uma pequena sala de jantar, ele subitamente notou um rosto familiar atrás do vidro na rua que o deixou de cabelo em pé. Oi, Salvador. Claire sorriu em saudação quando Dani saiu para encontrá-la. Como você tem passado? Ouvi dizer que conseguiu um emprego com o Andrew? Não é um mau passo na carreira. O que você quer? O jardineiro a interrompeu bruscamente. Não basta ter me enganado da última vez, ou você veio rir de novo? Dani olhou para a garota com severidade, sem o menor sinal de sorriso no rosto. Claire estava sorrindo e parecia feliz, mas em seus olhos o homem sabia que ela estava tramando algo e que havia aparecido em frente a essa cafeteria por um motivo. Por que ainda está com raiva de mim por causa do carro? Deveria estar, eu realmente teria lhe dado o Lexus se o tivesse, mas pelo menos você teve um dia para viver com a esperança de um futuro feliz. Por que está olhando para mim? Eu tinha que escapar de alguma forma, então inventei tudo. Especialmente porque eu não estava mentindo, eu realmente tenho dinheiro do meu falecido marido. Só que ele acaba muito, muito rápido. Dani balançou a cabeça lentamente. Não acredito que me apaixonei por sua aparência como um tolo. Andrew me contou tudo sobre você. Você, Claire, é uma verdadeira cobra, sem óleo na alma. O belo rosto da moça ficou com uma expressão amarga. Por favor, ouça o Andrew, ele lhe contará muito mais sobre mim. Não tenho culpa se o Ethan estava bêbado como um gambá. Se ele tivesse mantido a compostura, ainda estaria vivo. Meu Deus, você é uma atriz nata. Dani percebeu. É por isso que o irmão Andrew se apaixonou por você? Você pode representar qualquer emoção que quiser. Claire bateu os cílios e sorriu amplamente. Obrigado a você. Fico feliz em conhecer alguém que aprecia seu talento. Então, seu rosto ficou sério e ele disse: Vamos fazer o seguinte, Dani, sei que começamos mal, mas posso compensá-lo. Posso lhe dar tanto dinheiro que você não precisará trabalhar pelo resto da vida, vou torná-lo rico se você quiser, preciso de sua ajuda, não posso ficar sem você. Dani ficou imediatamente alarmado, mas, por precaução, ele esclareceu. Por que essa generosidade repentina? Você quer algo de mim de novo?
Claire colocou a mão no ombro dele e falou confidencialmente em seu ouvido. Veja, Andrew trocou todas as fechaduras da casa e agora não consigo entrar na mansão dele. Ajude-me a entrar na mansão, eu lhe direi quando, e você me deixará entrar pela porta dos fundos. Isso levará apenas 1 ou 2 minutos. Eu lhe darei uma grande porcentagem do que eu conseguir por alguns dos documentos que ele mantém em seu cofre. Dani se afastou bruscamente da garota. Seus olhos estavam cheios de raiva justa. Vá se fuder, disse Dani com raiva. Você está tentando me enganar também? Não foi suficiente me enganar uma vez e você quer mais. O ex-morador de rua sentiu-se começar a tremer de raiva. E se eu soubesse quem você era antes, nunca teria acreditado que Andrew teve pena de você e não afogou naquele pântano. Porque até eu acho difícil me controlar agora, ou eu teria batido em você com força, eu juro. Que falta de educação, disse Claire com desdém. Pensei que você fosse mais esperta, mas você é igual ao resto delas, dançando conforme a música daquele idiota rico, disposta a se vender a ele por centavos. Dani não viu motivo para continuar a conversa. O homem se afastou silenciosamente e voltou correndo para o ponto de ônibus, onde o ônibus estava prestes a partir para a cidadezinha onde Andrew morava. Quando o jardineiro olhou para trás algum tempo depois, Claire não estava mais perto da cafeteria. Que sacana! Dani não pôde deixar de se ressentir por ter perdido a consciência ao me oferecer tal coisa. Infelizmente, o homem não sabia que Claire, sendo realmente uma boa atriz, estava apenas fingindo não se importar com o insulto de Dani. Na verdade, a garota guardava rancor e não tinha a menor intenção de desistir de seu plano original em roubar a casa de Andrew. Seu único pequeno arrependimento era que agora ele teria que agir de forma muito mais dura. Na correria do trabalho, Dani, de alguma forma, ficou preso e se esqueceu de contar a Andrew sobre seu encontro com o ladrão, e então pensou que o jovem empresário não precisava saber, ele apenas ficaria chateado, dizendo que havia trocado as fechaduras de qualquer maneira, então nada de ruim poderia acontecer. Como Dani estava errado. Apenas alguns dias depois, Claire adivinhou a hora em que o empresário sairia em uma viagem de negócios para uma cidade vizinha e a casa seria deixada sem a supervisão do proprietário. Tarde da noite, a garota invadiu a propriedade com seus cúmplices. Eles colocaram os guardas para dormir quase que imediatamente, injetaram neles uma dose de sonífero para cavalos e os homens musculosos adormeceram como bebês. Vestidos inteiramente de preto, eles agiram como os ladrões mais profissionais da casa. Passando pelo pátio, os criminosos foram direto para dentro da casa, mas naquele segundo um Chunk furioso bloqueou o caminho deles. O cachorro rosnou alto e arreganhou os dentes, bloqueando o caminho dos vilões. Dani, que estava dormindo em uma pequena espreguiçadeira sob o céu aberto naquele dia, acordou imediatamente, ao ver os convidados indesejados em seu quintal, imediatamente se envolveu em uma luta desigual com os bandidos. 3 contra 2, Dani e Chunk lutaram contra Claire e seus 2 cúmplices, que lutaram com tanta habilidade que o jardineiro se perguntou se esses caras pertenciam a uma empresa de segurança particular. No entanto, o jardineiro reconheceu a garota quase que imediatamente, devido ao cabelo loiro que aparecia em sua máscara escura e ao timbre agudo característico de sua voz. Descobriu-se que Claire era formada em karatê e que estava longe de ser tão fraca quanto sua aparência frágil indicava. Ela tentou dar um chute na cabeça de Dani, mas ele se esquivou, e nesse momento Chunk pulou em cima dela, derrubando o vilão no chão. Um momento depois, houve um som fraco e estridente na escuridão. Chunk! Gritou Dani a plenos pulmões, tentando se livrar dos 2 grandalhões ao mesmo tempo. Claire deve ter feito algo com seu cachorro, pois a silhueta sem vida de seu animal de estimação de 4 patas aparecia na grama. Imediatamente, uma luz forte se acendeu na casa, os gritos altos acordaram a governanta, que tinha seu próprio quarto na casa dos proprietários, e Constance Summers imediatamente chamou a polícia quando viu o que estava acontecendo em seu quintal. Merda, vamos, sussurrou Claire para seus companheiros, mas no final ela correu em direção a Dani e o esfaqueou na lateral com algo muito afiado em um movimento rápido. As meninas não devem ser machucadas, você não ouviu? Elas podem ser muito vingativas, sussurrou ela, e então desapareceu facilmente na escuridão. O jardineiro atordoado não percebeu imediatamente o que havia acontecido com ele.
Ele só teve tempo de levar a mão ao ferimento, mas o sangue já havia caído no chão. Chunk, socorro! Danny sibilou e caiu morto no chão. Várias empregadas domésticas, uma cozinheira e um encanador idoso entraram no pátio imediatamente. Este último, vendo Danny e seu cachorro caídos no chão, chamou imediatamente uma ambulância e um veterinário. Felizmente, Chunk não ficou muito ferido, ao contrário de sua corajosa dona, Claire, que só conseguiu esfaquear o cão com sua faca longa e fina no externo sem atingir nenhum órgão vital. Chunk deveria se recuperar em algumas semanas, portanto Danny estava tranquilo quanto a isso. O jardineiro, por outro lado, tinha muito mais com que se preocupar. A garota havia conseguido enfiar as lâminas tão fundo que elas perfuraram o rim direito do homem. Além disso, o ex-morador de rua havia perdido muito sangue e ele precisava de uma cirurgia urgente para transplantar um órgão de um doador e 2 transfusões de sangue. Quando Andrew foi informado disso, ele imediatamente pegou o primeiro voo para casa e correu para o hospital. Depois de saber que seu fiel jardineiro tinha apenas algumas horas de vida e que os centros de doação, como que por acaso, estavam completamente vazios, o empresário concordou sem pensar 2 vezes em doar seu próprio rim. Até aquele momento, a governanta conseguiu dizer ao jovem rico que ladrões haviam invadido sua casa. No entanto, Danny e Chunk deram tanta luta que eles fugiram de seu quintal, mostrando os calcanhares. E todos os objetos de valor, inclusive os importantíssimos documentos de Andrew, foram trancados no cofre. Esse cara não salvou apenas minha reputação, mas toda a minha fortuna e meus negócios, pensou Andrew na época, preparando-se para a operação. Com um rim eu viverei, mas se eu o deixar morrer, não poderei viver um único dia em paz. A operação de transplante de órgãos e a transfusão de sangue foram um sucesso. O rim do doador havia se encaixado perfeitamente no corpo de Danny. Entretanto, quando Andrew recuperou a consciência em seu quarto algumas horas depois, viu o rosto preocupado do médico à sua frente. "O que aconteceu?" perguntou Andrew fracamente. "O Danny está bem? Ele está vivo?" "Sim", o médico assentiu. "Andrew, não queríamos lhe contar imediatamente. Decidimos esperar alguns dias e verificar tudo novamente para garantir que os resultados fossem os mais objetivos possíveis." "Do que se trata?" O empresário franziu a testa. O médico mordeu os lábios por um tempo antes de decidir lhe dar uma notícia realmente inacreditável. "Veja, o problema é que, durante a operação, descobriu-se que você e seu jardineiro." "Vamos, conte a ele", insistiu o empresário. "Acontece que você e Danny Whitmore são irmãos. Para ser mais preciso, vocês são gêmeos." Por dentro, o coração de Andrew sentiu como se tivesse parado por alguns breves momentos. Não pode ser um erro. Como isso é possível? Mas o médico, infelizmente, não tinha resposta para essa pergunta. Mas um velho amigo da família e companheiro fiel do pai de Andrew nos últimos 30 anos tinha. Josh Wilson foi ao hospital para ver o jovem e lhe contou tudo. Sua mãe, Beatrice, morreu durante o parto, é verdade, mas seu irmãozinho foi levado do hospital depois disso. Só agora estou sabendo disso? Andrew estava com raiva, mas gemia de dor. Os efeitos posteriores da operação estavam cobrando seu preço. Infelizmente, seu pai ordenou que eu ficasse calado sobre isso e eu fiz isso durante toda a minha vida, respondeu o velho empresário com um suspiro. Você nunca saberia disso se não fosse por esse incidente. Mas por que ninguém estava procurando meu irmão? Perguntou Andrés. Seu rastro foi perdido quase imediatamente após seu desaparecimento, explicou Wilson. Os rivais de seu pai esperavam ficar com a criança para que pudessem criá-la e usá-la contra você e sua empresa no futuro, mas descobrimos isso mais tarde. Na época, ninguém imaginaria que eles pudessem ter um plano tão elaborado. E por que meu irmão viveu a maior parte de sua vida nas ruas? Perguntou Broff com firmeza. Ninguém sabe. Com um encolher de ombros, seu parceiro respondeu. A única coisa que conseguimos descobrir é que, em algum momento, os rivais mudaram de jogo e a questão do seu irmão perdeu a relevância. Então, aparentemente, eles simplesmente venderam o menino para um casal sem filhos. Eles acabaram bebendo e morrendo,
E Dani foi parar em um orfanato. Sinto muito que tenha acontecido isso, o empresário balançou a cabeça com simpatia. Espero que você não me demita, agora que sabe a verdade. É claro que Andrew não foi tão cruel e deixou o velho amigo da família partir em paz, mas ele ficou surpreso ao perceber que tinha outro irmão desde o início. Ethan havia nascido mais tarde, filho de uma mulher com quem o pai não havia vivido por muito tempo, mas a mãe havia fugido. Valeu a pena certificar-se de que Brof Sr. cuidaria da educação do menino. Era por isso que Pamela não era mencionada em sua família. Seu pai a considerava indigna de ser lembrada. Enquanto isso, no outro cômodo, Dani começou lentamente a recobrar os sentidos. Ele passou as semanas seguintes se recuperando lentamente da operação e contou com a ajuda de Samantha, uma jovem e adorável enfermeira que cuidou de Dani como provavelmente ninguém jamais havia cuidado dele em toda a sua vida. Os jovens conversavam muito e logo sentiram um sentimento calmo e belo começar a brotar em cada uma de suas almas, como uma delicada flor de lótus. Quando Andrew reuniu suas forças e contou ao jardineiro toda a verdade sobre sua ascendência, Dani ficou por algum tempo muito impressionado com o que tinha ouvido. Ele não achou menos difícil acreditar que ele e aquele homem rico e educado eram parentes de sangue, e não apenas parentes de sangue, mas irmãos do mesmo gêmeo. É claro que eu nunca poderia ter imaginado uma coisa dessas. Lentamente, Dani olhou novamente para o irmão, da cabeça aos pés, de uma maneira diferente nova agora, mas estou imensamente feliz que seja verdade, Andrew. Você me deu seu rim, então agora somos irmãos, seja qual for o resultado do teste genético. É isso mesmo, irmãozinho. Andrew soltou uma risada leve. Ainda assim, é bom saber que você e eu nos ajudamos mutuamente. E se não fosse por você, aquela coisa da Claire teria roubado informações incrivelmente valiosas de mim e teria significado o fim de todo o meu negócio. A polícia já estava à caça dela e de seus cúmplices, e logo Claire foi pega. Descobriu-se que ela estava morando em um hotel antigo na periferia, no lugar mais pobre e discreto de toda a cidade. Dani estava certo, os outros dois ladrões pertenciam a uma organização de segurança privada. Só que eles haviam sido demitidos há muito tempo por se envolverem com o crime, contando com dinheiro rápido e grande. Claire, por outro lado, revelou todas as suas cartas durante o interrogatório. Descobriu-se que ela também estava sabotando milionários por algum motivo. O pai dela, Brof Sr., era um verdadeiro idiota, disse Claire à polícia em tom desafiador. Minha mãe lhe pediu muito dinheiro e ele não lhe deu um centavo, o desgraçado. Minha mãe não pediu o dinheiro para si mesma, mas para mim. Eu era fraco quando criança e o médico disse que, se eu não fosse operado a tempo, poderia ficar aleijado para o resto da vida, mas a operação era extremamente cara. Então, minha mãe tentou pedir dinheiro a Nicholas Brof. A garota respirou fundo e terminou. Ela havia sido empregada dele por 5 anos, 5 anos. Ela poderia ter se esbanjado uma vez para o tratamento do bebê. Mas não, ele era um homem de princípios, nunca emprestava dinheiro a ninguém. E minha mãe acabou pegando emprestado o dinheiro para a operação com uma figura de autoridade. Naturalmente, ele não esperou que ela o recebesse. Ele não se importava com quem ela era ou como ela vivia, praticamente desempregada e com uma criança pequena. Fiz a operação, mas minha mãe morreu 2 meses depois, esfaqueada até a morte em um beco quando voltava do trabalho para casa. O rosto de Claire se iluminou com um sorriso malicioso. Prometi a mim mesmo que me vingaria daqueles bastardos, de todos eles. Cresci em um colégio interno para crianças fisicamente dotadas. Passei minha vida inteira praticando artes marciais, imaginando como poderia bolar um plano para enterrar toda aquela família. E assim, quando chegou a hora, eu me infiltrei nesse ninho de vespas. Também sob o disfarce de empregada, como minha mãe havia feito uma vez. O mais velho era esperto demais para suspeitar de alguma coisa, mas o mais novo, eu o matei. Claire estava enfrentando um julgamento e uma longa sentença de prisão. O fato de seus motivos serem nobres não diminuía a gravidade de todos os crimes que ela havia cometido. Dani, no entanto, assim que foi solto, começou a viver na casa do irmão legalmente, não como um servo. Chunk logo se recuperou e um canil ainda melhor foi preparado para ele. Em gratidão por sua dedicação e lealdade ao seu dono e pela proteção de toda a família Brof.
Andrew e Dani concordaram que o irmão empresário enviaria o cunhado para estudar, primeiro em uma escola na capital e depois por um ano no exterior como aprendiz. Dessa forma, Dani aprenderá tudo o que precisa saber para administrar uma empresa e ele e seu irmão poderão dar continuidade aos negócios da família. Dani começou a namorar Samantha, a enfermeira do hospital, e depois de 6 meses de um relacionamento terno e bonito, ele a pediu em casamento. Ele viu em Samantha a parceira de vida com a qual sempre sonhou e, depois do casamento, nunca se arrependeu de sua escolha. A propósito, ele e Andrew se casaram no mesmo dia, celebrando 2 casamentos luxuosos. Andrew se casou com sua noiva Irene e se sentiu o homem mais feliz do mundo. Agora, ambos os casais têm uma vida maravilhosa pela frente, cheia de alegrias familiares e conquistas profissionais.